Estamos de volta para mais um episódio da 16ª temporada e o nosso tema agora é sexualidade. Mas antes de começar, vamos agradecer os nossos patrocinadores. X-Prime, Parque Idiomas, Lily Roupas e MD Clinic. Bolos de Casa, Borelli Gelateria, Evento Turismo e a Raíssa Castagin, minha amiga, que eu adoro. Muito bem. E agora, vamos falar de sexualidade. Que tema, hein? Vocês estão bem? Estão com ansiedade? Vamos lá falar desse assunto importante. Pouco falado, né? Pouco falado, assim, né? Em roda, assim, Sim. tão abertamente, né? É um assunto que rola em casa ou é um tabu? Pra mim não é tabu, não. Assim, na minha casa, pelo menos, eu acho. Rola em casa. Como a gente disse lá no primeiro episódio. Lá em casa a gente tem essa abertura, só que tem alguns limites. Uhum. Lá em casa não é um assunto explícito, nem é um assunto explícito, assim, amplamente comentado. Só que a minha mãe nunca deixou de dar o básico. Uhum. Importância de camisinha, risco de gravidez, doença sexualmente transmissível, tudo isso lá em casa sempre foi e muito ressaltado. Não só disso, mas assédio sexual, riscos que a gente tem no coletivo, principalmente quando a gente era criança. Uhum. Isso é coisa que lá em casa a gente tem noção desde muito cedo. Que legal. Para vocês também, meninos? Alice? Sim. Sim, é igual o Pedro falou. É um assunto que sempre foi falado, mas, assim, não é uma coisa que se fala sempre, mas minha mãe e meu pai sempre deixaram explícito tudo. Uhum. Acho que de acordo com a idade, Com as né? fases. De acordo com a Sim, idade, com as sim. fases. Né? Principalmente por ser mulher e as mulheres serem Ótimo. Mas estarem assediadas, um sujeitas, grande né? alvo de assédio. Você também? Eu concordo com os dois, é um assunto que não é tão falado, mas sempre foi explícito. Sempre esteve ali. Vocês podem perguntar, Podem se perguntar. vocês sentem à Sim. vontade, Tem Sim, eu tenho abertura, uma liberdade, novidade né? muito grande. como orientação, né? Uhum. E vocês acham que isso é o mesmo? Essa facilidade que vocês têm em casa acontece também com os amigos de De vocês? jeito nenhum. Não. Não? Não. Poucos. É mesmo? Entre meus amigos, alguns têm uma liberdade sim de falar. Alguns têm a liberdade, mas têm muita vergonha. Alguns não falam, assim, assunto que não é. Com os comentar. pais em casa. Sim. Porque tem essa muita parte, muitas vezes, às vezes o pai dá a abertura de falar, mas o filho, não sei motivo nem nada, mas tem vergonha de comentar sobre. Uhum. Aí fica sem essa oportunidade, um assunto que podia ser uma coisa enriquecedora, uma orientação que Importante, válida, muito né? válida. E nós estamos falando de gerações de idade diferentes, né? 13, 14, 17, 18, Sim, são bem né? Então, quer dizer, com 13, 14, isso é algo que dentro de casa que já é falado. Na nossa época era assim. Não se No meu falava, caso, né? na minha família, meu pai era. Eu acho que com 13, 14, se eu um pouco que eu lembro, acho que na minha casa era mais tranquilo falar. Igual o Smith tá falando, não era algo constante, mas era algo que se deixava muito Podia ter claro. acesso. Não, eu, na acho na minha casa não se falava. Não? eu acho que lá em casa a gente tinha a liberdade para falar se as dúvidas e os Necessário. questionamentos fossem aparecendo. Acho que mais ou Surgindo. menos como que a Clara falou. Carmen. A A Carla? a Carlinha aqui. Como a Clara falou, à medida que a idade ia pedindo informação, eu acho que essas informações, elas Foram aparecer. foram, a gente perguntava, não era um assunto assim, hoje vamos conversar sobre Não, isso. sim. Bom Vem dia! cá, senta aqui que eu Agora, quero só falar. lembrando que à medida que o assunto vai pedindo, na nossa época era completamente diferente de hoje, porque hoje o assunto vai pedindo pela internet. Sim. Né? isso é muito O mais, acesso, Quer dizer, uma coisa é os pais. são momentos bem entender- diferentes, são né? co- Eu acho Situações, né? que Bem diferentes. o assunto tem que ser tratado, lógico que com uma adaptação de como que vai passar a informação, muito mais, assim, desde cedo, porque agora você vê, as pessoas têm um telefone na mão com acesso livre à pesquisa, do momento que aprende a escrever até o resto da vida agora. Sim. E é um assunto que gera interesse, curiosidade. Aham. Com certeza. certeza. Tem Às que vezes ser muito não bem precisa- orientado. Agora no celular não precisa nem saber escrever, né? Fala. você É fala. um assunto de gente grande.
E todo assunto de gente grande pra gente gera uma coisa que assim, isso aqui É, é igual bebida A alcoólica, é igual curiosidade. qualquer outra coisa. Tudo que a gente não. O proibido é mais gostoso. Tudo que a gente não pode saber, a gente tem mais vontade ainda de Sim, saber. Uhum. Com o telefone na mão, essa mais informação fácil. é muito mais fácil de achar, só que ela vem sem filtro nenhum. Uhum. Então, se uma pessoa perguntar sobre sexo e pesquisar lá no Google, sexo, a última Abre coisa um que vai mundo. aparecer é a coisa né? informativa. Possibilidades. E aí ela vai entrar em contato com uma coisa pornografia. com pornografia e É. tudo. E isso, assim, não é 12, 13 anos. Isso é 6 uma- anos. 6 anos. né? Entra em contato com esse conteúdo. E para adulto já é uma coisa muito prejudicial. Todo mundo fala que é um vício horrível. Imagina para uma criança de 6 anos que ainda está em desenvolvimento. Com Clarinha, certeza. fala sobre isso, já que você está ali na escola e que vocês passam por todas essas idades. Eu tô impressionada. Assim, eu não tinha essa noção do desafio da educação infantil. Que a gente fala, assim, a adolescência é muito desafiadora, é muito questionada, porque realmente é um desafio e tanto. Mas a educação infantil tá sendo um desafio para mim, porque além de explicar e mediar, eu preciso fazer isso com um certo jeito, porque eu tô falando com uma criança de Tem que ter 6 anos. delicadeza. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. E tá tendo constante situações envolvendo sexualidade muito cedo, 6 anos, envolvendo um colega dentro de sala ou questões externas, porque muitas crianças têm mais liberdade com as professoras do que em casa, então elas acabam trazendo para as professoras. E as professoras estão cada vez mais tendo esse desafio do que responder, porque também a professora tem que É pensar. perigoso. Né? É perigoso, porque ela tá lidando com crianças com criações diferentes. Então, ela não pode falar simplesmente o que ela falaria pra filha dela, né? Porque Tem que ter esse cuidado. ela tem que ter esse cuidado. Então, muito E desafiador. aí a criança leva para casa, Leva pode dar pra um problema. Pra escola. De vai escola, virando não, uma é. bola de neve. Então, é, assim, extremamente Eu acho que é um desafiador. assunto que os pais deviam ser. Não existe escola para pai, né? Não. É ruim falar que o pai deveria fazer uma coisa, porque, igual a Clara falou, cada realidade é uma realidade, tudo é muito relativo, só que eu acho que no mundo ideal, os pais explicando de uma forma que não seja vulgar, acho que de uma forma técnica mesmo, mata essa coisa, não muito cedo também, tu tem idade pra tudo, mas de uma forma mais técnica. Com Tirar todo esse negócio cuidado do coisa de envolvido. adulto. Tirar essa coisa de coisa de adulto, ser um assunto que não seja tratado assim vulgarmente em casa, mas que tenha Uma certa naturalidade. tenha noção da seriedade que é o assunto, mas que também é um assunto natural que participa, que é o motivo de todo mundo estar aqui hoje em dia. Eu acho que mata essa curiosidade de uma forma certa. Por quê? Se não for com a Delicada. família, vai ser com um amigo. Você não sabe Sabe como aquele lá, amigo. Eu, por exemplo, eu descobri o que era transar, o que é sexo, de uma forma vulgar. Com um amigo meu explicando, de uma forma assim, Bem pejorativo. pejorativa, Uhum. Então, e aí eu não sabia nem que era isso que levava a gravidez. Eu primeiro descobri, Com quantos anos? eu tinha 8. Olha pra você ver, gente. Eu primeiro descobri o que era o sexo com intenção de prazer, Pra depois. pra depois de eu- muito tempo, muito tempo mesmo, eu fui descobrir com uns 10. Foram 2 anos eu pensando que, sem saber, eu sabendo que era sexo, mas sem saber o que é, como o bebê parar na barriga e tudo. Só tendo a ideia de sexo restrita a essa atividade, assim, vulgar, sabe? Então eu acho que, e porque meus pais e minha mãe nunca falaram isso, não condeno eles, porque não é uma coisa fácil de se falar, só que se tivessem me explicado um pouco antes, eu acho que ia ser uma coisa mais... Acho que eu ia entender de uma forma melhor. Essa imagem, coisa que reflete em todo mundo, o resto da vida, de uma forma muito melhor. Sim. Tinha que parar com isso, né? Por exemplo, a gente tava comentando outro dia que na escola, sei lá, quando a gente aprendia, aí era um saco, né? Sei lá, a gente no 5º ano. Aí começava a rir e vira aquela coisa, assim, que não é pra ter esse sentido, né? Sim, Não é sim. por aí. Mas criou esse... Eu acho que da minha Esse época. pudor, né? Eu acho que é É. um pudor que todo mundo tem, uma vergonha de falar, de tocar no assunto, né? A gente teve um episódio de sexologia que foi muito bacana, né? Com uma sexóloga.
E ela falando que é muito mais amplo, a gente é muito sem informação, né, do que Ainda é a né? sexologia. Sim. E é assim, desde o nascimento, né? É o contato com o corpo, é o bebê amamentando. Não é Então, o assim, ato, não né? é o ato, né? Só o ato sexual. Então, é Sim. uma coisa muito mais profunda, né? Assim, e muito mais, tinha que ser mais leve, igual a Clara falou, né? Para ser tratada. Uhum. Eu lembro que da nossa época, uma coisa que ficava marcada para mim, que eu acredito que foi a primeira vez que eu tive contato com isso, era novela. Eu ia falar isso, eu ia falar justamente isso. Né? Hoje, que para vocês é redes sociais, para nós é novela, né? Eu acho que Novela, aí filme. era que eu lembro que meu pai ficava bravo quando tinha alguma cena e brigava e queria que a gente saísse da sala, alguma coisa. Por outro lado, ele começou a falar isso cedo com a gente, ele deixava muito claro. Eu não sei o quão cedo, não lembro, isso eu não tenho lembrança. Eu Agora- também sempre fui muito noveleira por causa do meu pai, e eu lembro que foi uma cena de Tieta. E aí eu perguntei pro meu pai por que eles tiravam a roupa pra beijar. Eu lembro que minha pergunta foi exatamente essa. E aí ele me explicou. Assim, Eu lembro de que A foi Lei do primeiro- Amor. Aí chegou a minha parte noveleira. Eu lembro de A Lei do Amor, que aí eles falaram a palavra. Alguma coisa transar. Aí você perguntou o que é. E aí eu falei, escuta essa palavra com a minha mãe e meu pai falando com os amigos, quando é mesa de gente grande. Aí eu comecei, que é isso, que é isso? Depois, é coisa de adulto, coisa de adulto, coisa de adulto, coisa de adulto. Cheguei num amigo, primo, perguntei o que era, me falaram do jeito que eles sabiam. Pra você ver, na nossa época a influência de novela acho que era muito grande. É. Né? Hoje, acho que é tudo rede social. Sim. Agora, quando a gente fala também de sexualidade, nós não estamos falando só disso, né? Só da trans. Não, tem tanta coisa hoje envolvida. Envolve, Então, vamos né? entrar um pouquinho nisso para a gente entender o que os meninos pensam. Uhum. E outra coisa. Por exemplo, só voltando aqui um pouquinho. Idade de 13 e 14. Isso é um assunto entre os amigos? Entre vocês, meninas, meninos, na idade de vocês? Porque a idade de vocês já é outro esquema, esse assunto, né? Amigos, entre amigos. Com certeza. Assim, eu acho que sim, mas não é uma coisa que a gente fale tanto. Frequente, né? Frequentemente Então, não é, recorrente. mas assim, querendo ou não Surge de vez em surge de quando. vez em quando. Uhum. E também, atualmente, a gente tá muito, assim... Ai, eu acho que eu não podia estar Precoce. falando isso não, Não, gente. Pode falar. Então, se você quiser, eu Mas falo. tem... mas Porque eu tô tem fazendo uma cara aqui, ainda Mas tem que tem estar muita entregando. gente da minha idade que a gente vê fazendo coisas Aham. Que não é pra idade. que não é pra Não é idade. verdade. E a gente não só ouve, como falam que tem vídeos que vaza pra internet. Olha que legal isso que ela tá falando, né? Então, assim, acaba sendo um assunto Aham. abordado sim, porque querendo ou não, mesmo Já a gente tá- sendo novos, já é um assunto, já é uma coisa que é realidade. É uma já é a nossa realidade. realidade. Infelizmente, é a nossa realidade desde o ano passado, assim, desde os 12, Desde a os gente 12. já tá, assim, presente na nossa realidade. Uhum. Eu acho e a tendência, eu acho que é vir ficando mais precoce ainda. né? Uhum. Precoce, né? Lá na escola eu tô muito assustada. Assim, é impressionante. E o porquê que nós estamos trazendo esse assunto? Primeiro, porque é importante a gente ouvir de vocês que isso é uma realidade e não colocar isso como um problema, assim, como uma consciência, né? Né, gente? Os pais, professores. abordar, como Porque também não falar, adianta como educar, falar né? que os meninos de 12, 13 anos não estão sabendo. É igual você falou aquele Sim. dia pra gente. 12 anos já sabe muito. Você falou desse jeito, já sabe, eles sabem exatamente o que é. Você falou aquele dia, né, que a gente estava conversando com a Clara sobre. Então, e ouvir de vocês é importante, né? Eu acho que é uma sinalização que precisa ser falado, né? Com educação, a educação, não sei se o ideal seria falar educação sexual, ou falar, enfim, não tem um nome para isso. Mas a gente não pode fingir que não está Que não tá existindo, a gente não pode fingir que a realidade está cada vez mais precoce nesse meio aí de vocês. E o quão, a gente falou tanto de internet, o quão importante e sério é a internet nisso aí, né? Porque, como o Pedro falou, a gente põe lá sexo. Eu acho que é um Pra dos pesquisar. principais motivos para estar tão precoce. né? Uhum. Exatamente, o acesso é muito rápido, é muito
fácil. E quando a gente pensa em sexo, a gente tem que pensar num universo de muita maldade, né? Porque tem a pedofilia, né? Como que uma criança de 8 anos, 7 anos, 6 anos vai se defender de alguém que chega todo meigo para falar, né? Que aborda, essas pessoas são perversas. Criminoso, E é uma pena ter que colocar essa maldade na cabeça de uma criança De 8 anos. que infelizmente tem que Lá em colocar. casa, eu trago Tem o que exemplo que eu tenho lá em colocar. casa. Eu até hoje, é uma coisa que eu carrego. Eu tenho um certo medo, assim, uma restrição, assim, com o banheiro público. Por quê? Meu pai jogava bola no Girassol, clube, tudo. Às vezes ele me levava eu e meu irmão, a minha mãe virava pra mim e falava: não, você só vai no banheiro com seu pai ou com alguma amiga que seu pai tem. E só. Homem sozinho, proibido, não é. E eu falava, por quê? Não me falava por quê, nem nada, mas ela falava, proibido. E assim, mas Já dava esse... o tom dela era um tom que eu tinha medo, não por causa dela, mas que era o lobo, era o lobo atrás da porta, que eu não sabia nem que se tava lá, mas que era uma coisa que eu sabia que tinha algum Você não problema em sabia nem fazer como isso. que ele era, né? Então eu fui criado assim, realmente com medo de banheiro público. Mictório, minha mãe falava assim, ó, mictório você não usa de forma alguma. Proibido usar mictório. Falava, não era, e eu cresci com isso. Aí hoje em dia eu tenho uma coisinha com banheiro e tudo, mas assim, de trás. Hoje em dia eu sei me defender e tudo, só que é um medo que vem de trás. E eu não sei se alguma coisa aconteceria, só que se por acaso tivesse alguém na maldade, eu sabia que com aquela pessoa eu não podia ir porque não era legal. Eu Você segui foi sim. orientado. Assim. Imagina Aí se depois não que eu tinha esses descobri, conselhos lá o que era, que realmente tinha pessoa que fazia aquilo por maldade, tudo, foi assim, foi engraçado. Foi uma chave que virou na minha cabeça, que tudo que a minha mãe falou passou na minha cabeça de uma vez, falando assim, fazendo sentido total. Sem a inocência. E descobri por novela também. Uma novela que falou de uma personagem lá que falou de assédio, outro lado paraíso. Falou lá de assédio sexual e tudo. Eu perguntei primeiro pra minha avó não soube me falar, tava vendo lá dela, minha mãe foi me contar o que era. Aí virou uma chave, eu falei só, por isso que ela não deixava, E na época era o padrasto da menina, então uma pessoa assim, do núcleo familiar, não tem padrasto, mas sim, representa uma pessoa que é muito próxima. Então eu pensei, se essa menina não conseguiu confiar nem no parente muito próximo, em alguém que tá dentro de casa, minha mãe não queria confiar nunca em alguém em alguém de fora do núcleo, alguém que tá lá no clube só por aquele momento e que vai me levar no banheiro. E ela me ensinou isso de ter essa desconfiança. E isso é uma coisa que eu agradeço a minha mãe sempre. Sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo mesmo, mãe, obrigado, porque Deus me livrou. Achei que podia acontecer se eu não tivesse esse conhecimento. E a coisa que a coisa que eu vejo que a gente não tem controle. Em volta de mim eu vejo que não tem tanta gente que fazia isso, mas eu já vi muita gente que vai, assim, tranquilo. Banheiro amigo do pai, vamos lá que eu vou te levar. Vai no banheiro comigo, vem cá. Não falando que a pessoa tem maldade, só que se ela faz isso com um, o que impede de fazer com o outro? E às vezes esse outro tem maldade. É um risco que a pessoa de não estar falando está assumindo. Eu acho que tem várias situações também. Por exemplo, eu que tenho 2 filhas, a gente sempre falou, olha, ninguém põe a mão no seu corpo. Ninguém. Proibido, né? Não senta no colo de ninguém. Várias coisinhas assim, do tipo para as meninas saberem que aquilo ali não é legal. E depois, igual o Pedro falou, e depois a gente vai fazendo evoluindo sentido, essa né? conversa, e essa conversa vai evoluindo. Então Também. é muito importante, né? Eu não sei como que seria o ideal da abordagem pelas escolas. Eu, enquanto mãe, eu tentei fazer, e faço até hoje, essa conversa, a orientação, as meninas têm liberdade para falar comigo, enfim, mas essa precaução, né, da gente saber que ninguém está livre disso acontecer, né, um adulto, Infelizmente. uma criança, infelizmente. Eu tô lembrando aqui de uma coisa não ligada à sexualidade, mas foi uma coisa muito importante para mim. Eu saí de casa para morar sozinha, para estudar com 14 anos, né? E eu lembro que o meu pai falava assim, e logo depois, assim, fui morar fora, eu, Ana Raquel, as meninas, mas enfim, 1 ano, 2 anos depois eu já morava sozinha, já não morava sem ninguém, dividia apartamento com ninguém. E eu lembro uma coisa que meu pai falava assim para mim, nunca comente com uma pessoa que você mora sozinha. Ele falava, isso ficou muito claro para mim, né? Porque eu morava fora, você acabou de conhecer uma pessoa num barzinho, num restaurante, não fala que você mora sozinha.
né? Uma menina morando sozinha. Imagina aquela época, né? Eu tinha 14, É. 15 anos. Então, são coisas que até hoje a gente É considera como interessante. determinantes para a segurança nossa, É né? interessante isso, Flor, porque hoje, por exemplo, a gente não tem, não é tanto táxi, mas é o Uber, né? Ah, Pegar o celular e falando assim, oi pai, você tá conversando, Tem- por já tem exemplo, os truques, né? você Já tá, tem. tá tudo É. bem? Não, tô aqui no Uber com fulano de tal, tô passando por tal lugar, até porque hoje tem rastreador, né? Mas para você, Mesmo assim, né? para a pessoa ver que tem alguém ali com Aham. você, né? Eu lembro que o último Uber que eu peguei em São Paulo, que eu estava saindo de uma convenção, tava um trânsito infernal, aquela coisa chata, uma hora eu peguei e falei, deixa eu conversar com alguém. Eu falei, não, tô aqui, tô chegando, ó, o trânsito tá parado. Mas assim, para eu me sentir mais confortável, de eu pensar, até Avisar. Mais segura, né? até Parece. o motorista era muito divertido, ele falou, ó, a senhora baixa a luz aí do seu celular, porque agora aqui em São Paulo eles metem a mão no vidro e puxam o celular da mão da gente, sem Eu a acho. violência, de um modo geral. Mas eu acho isso muito interessante, a gente saber se defender até para dar mais segurança e para, sei lá, criar uma distância maior de Uhum. alguma coisa que possa acontecer. Eu acho assim, até uma pena, né? Mas a gente vive, a gente cresce aprendendo esses truques, né? Sim, minha mãe fazia isso comigo, sendo eu e meu irmão, 2 meninos. Imagina, Exato. imagina Menina. As sim, meninas, imagina com os assim, meninos. Quando elas começaram a circular sozinha aqui em Araxá, eu falava assim, vocês perceberem, qualquer pessoa andando atrás de vocês, vocês gritam, saem correndo, faz barulho, atravessa a calçada. Eu lembro, na catequese, a dona Selma ensinou pra gente. Se tiver achando alguma coisa estranha, grita fogo! Que aí vai virar um rolo, todo mundo vai sair correndo. Eu lembro E eu já fiz isso mais de uma vez, porque eu achei o máximo, mas sabe, nem tinha ninguém atrás de mim, eu fogo! Só para tocar o terror. Eu adorei a dica. Bom, e aí entrando nessa linha, por exemplo, tem muita questão das meninas, né? A roupa que usa, né? As roupas curtas, as roupas que estão mostrando Facilitar, um pouco, que estão facilitando. Mas uma situação também, que eu já, claro, não vou citar nomes, Mas aí foi isso que estava numa loja pensei aqui em em ouvir. Araxá, uma loja maior, e aí as meninas me falaram que tinha um cara que foi chegando, aproximando, encostando, e elas acharam aquilo ali muito desconfortável, e saíam de perto. Aí, a hora que viu o cara, tava até dar uma encoxada mesmo, numa das meninas. Eu falei, por que vocês não gritaram, chamaram segurança? Porque a loja com certeza tem segurança, até depois eu fiquei sabendo quem que era gerente de lá, eu falei, olha, toma cuidado, aconteceu tal dia com tantas adolescentes, assim, assado, dá para vocês verem nas câmeras, e, enfim, eu acho que é uma situação que a gente tem que falar, né? Não pode esconder, a gente não pode omitir isso, porque essas meninas chegaram e me contaram com muito medo, com um certo pavor, assim. E eu falei assim, mas vocês tinham que se manifestar. E eu, prontamente, cheguei e falei com a gerente da loja. Eu falei, olha, está acontecendo isso, acho que vocês têm que ficar de olho, porque deve ser uma pessoa que frequenta a loja, que sabe que em determinado horário tem um bando de adolescentes, porque é uma loja que os meninos vão, os adolescentes vão com uma certa frequência. Enfim, eu acho que a gente tem que saber, né, se posicionar. Falar, opa, peraí, eu vou gritar, eu vou dar meu chilique aqui, mas perto de mim, você não vai fazer isso. Tem uma questão também que a gente ainda é um pouco difícil entender, né? O que é assédio, o que é normal. Né? Eu acho que a partir do momento que você se sente desconfortável com aquilo, Sim. algo está errado. Desrespeitada, Né? né? Sim. Claro, tem. Se um cara chega esbarrando, assim, encostando demais, várias situações em metrô, em ônibus, que fica aquele monte de gente apertada, Mas é muito desconfortável. Isso é um saco, porque aí, por exemplo, acontece uma coisa dessa, você começa a duvidar de você, você fala, mas será que eu fiz uma cara assim? Será Porque que... em volta todo começa, mas que roupa? Aí começa, que roupa que você tava sozinha? Você começa a duvidar. Começa a vir... Você tava sozinha, você pediu. Uai, então eu não posso mais andar sozinha. Você começa a duvidar, assim, Vou e aí... andar com segurança. Eu acho ruim isso, eu acho que são duas coisas principais que tem que acho que se mudar vai melhorar bastante. Primeiro é o que a Glácia está falando de não ficar em silêncio. É sempre, não só na situação depois, mas passar a situação pra frente, falar. Até pra gente ver se a gente não tá ficando doido. Ontem aconteceu tal coisa comigo, ontem aconteceu. Aí eu falo pra uma amiga, a amiga fala, também comigo. Isso vai gerando assim, uma rede de confiança muito grande entre vocês. E eu acho que desde o começo é educar o homem.
Sim. Porque é Com sempre, certeza. porque o negócio de hoje em dia é não sai sozinha, não usa tal roupa, É. não faz tal coisa, não faz tal coisa, não faz tal coisa. Molda toda a sua vida, Com sendo que o base- em vez de errado tratar é uma por pessoa ela. que não sabe não se controlar, portar. mas se portar. Sendo que eu acho que o certo é, desde cedo, parar com essa coisa de tem que pegar todas, tem que fazer tal coisa, tem que fazer... e parar com isso e falar, respeita. Eu acho que o fundo, o principal não que eu quero falar que mulher é mais frágil tudo, mas aprender a respeitar a mulher, se colocar no seu lugar de homem e aprender a respeitar a mulher. Sim. Entendeu? Isso Não, e olha que coisa certeza. engraçada, isso que você está falando. Isso é importante não só dentro desse contexto que a gente está falando, mas numa relação de um casal. Também. Já independente se tem há 10 anos que estão juntos, 20 anos que estão Sim. juntos, entendeu? Porque às vezes esse tipo de violência é dentro da própria casa. Muitas Né? vezes. Vocês, por exemplo, ok, mas imagina a quantidade de amigos que vocês devem ter que passa por essas situações Esses dias eu vi dentro um de vídeo casa de uma entre os sexóloga. pais. Esses dias eu vi um vídeo Pai de uma solteiro, sexóloga separado. explicando o quão mexe na cabeça, o quanto que mexe na cabeça de um menino ver o pai batendo na bunda da Sim. mãe. Sim. Ai, gente, falei. Ok. Batendo então na tá bunda certo. da mãe em casa, assim, passa assim. Uhum. Porque pro filho, não tem, parece que não tem, ele fala que não tem essa diferenciação da mãe, de tudo, que aprende que aquilo é uma coisa normal, que acontece dentro de casa. É igual o pai que bate com o filho, essas coisas, que vai repetindo o ato Uma fora de normalidade, casa. Normaliza, né? Sim, aquilo normaliza. ali. Que se meu pai faz, É, com a minha tá tudo mãe, bem. tá tudo bem, é o Também. certo. Porque tem aquela coisa que eu falei lá no começo também. Tem aquela idealização do pai quando a gente é mais novo. Uhum. De colocar o pai como se tivesse uma régua moral, assim. E vai criando alguma coisa pra frente que, às vezes, faz na escola, igual a Clara falou, que vai tendo problema. Mais pra frente, quando criança... E se isso não for corrigido mais pra frente, quando for um adulto, pode cometer aquilo, fazer aquilo de novo, e pra ele é normal. Uhum. É uma coisa errada? É Não uma vê coisa como normal. Mas, desrespeito, infelizmente, né? pra ele é normal ver aquele tipo de situação. E como que muda a cabeça de alguém, de uma pessoa de 40 anos? Eu muito mais tenho, complicado. esses dias para trás, eu atendi uma pessoa, ela tá com, sei lá, 30 e poucos anos, tá? E aí a gente estava conversando, aí eu fiz uma pergunta para ela me respondeu assim, não, eu não sinto segurança nisso. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, não, eu perguntei para ela, você tem alguma memória disso? Ela falou, tenho. Eu tinha 10 anos, não, 12 anos por aí, e a gente morava em outro país, e aí nós voltamos uma festa da família, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, não sei o que, outras pessoas. E na volta a gente tinha um carro grande, a mãe dela estava dirigindo e o pai estava do lado. E o pai bebeu muito nesse dia. E aí diz ela que num determinado momento, naquelas highway lá dos Estados Unidos voltando para casa, o pai abre a porta do carro, bêbado, e começa a colocar o corpo para fora do carro, brincando, o carro em velocidade, põe o corpo para fora, bêbado. Aí eu perguntei para ela, eu queria uma memória sua de insegurança, de num momento em que você sentiu uma instabilidade, é algo parecido com isso, tá, gente? Não lembro. Aí ela falou assim, essa. Aí eu falei para ela, por que você passou na cabeça? Ela falou, não, porque se você vê o seu pai bêbado abrindo a porta do carro, o carro em movimento, aquilo ali, aquela pessoa que para mim até então trazia uma imagem de segurança, naquele dia não teve mais. Então ela carrega isso até hoje. É a mesma analogia, entende? Só que pelo álcool, né? Pelo alcoolismo que ela quis dizer. Mas eu acho que é a mesma coisa que você acabou de falar agora, né, Pedro? Sim. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Quando a gente fala sobre essas coisas, por exemplo, uma pedofilia, situações como esses exemplos, né? assédio, tudo isso, vocês, por exemplo, vocês têm histórias de pessoas, de amigos de vocês próximos que já contaram situações como essa, que vocês saibam? Próximo? Direto. De assédio tem muito. Carnaval. Da sua idade também, Alice? Sua também, já. Matheus? Alguns. Hã? Poucos, alguns. Porque a gente está falando, por exemplo, uma coisa que hoje a gente pode desconstruir é classe social, né, gente? Não pode falar, não, antes isso só acontece em determinados ambientes, em determinadas escolas, por exemplo, pedofilia, tudo isso. Não, isso é em qualquer lugar, né? Dentro de casa, com dentro de familiares, casa. né? A gente escuta falar e tudo mais. É muito sério, né, gente? Muito sério. É muito Nossa, sério. E muito preocupante, né? E assim, eu acho que o mais preocupante os relatos que a gente escuta é das meninas e dos meninos terem medo de falar,
não saberem para quem falar, né? Isso é muito sério, muito sério. A gente não ter uma pessoa que você possa chegar e falar, está acontecendo isso comigo. Quem que é aquela, por exemplo, se acontece isso com o pai, com o padrasto, se essa pessoa que é tão próxima a pessoa faz isso, em quem que eu vou confiar? Né? Então, isso é algo muito triste e muito preocupante, né? E aí a gente está aqui agora falando de sexualidade, mas isso também entra a questão das drogas, né? E tudo isso que envolve hoje essa realidade deles, que mais uma vez ainda já é uma realidade muito diferente do que era pra gente. Né? Ô Flor, você sabe uma coisa que eu escutei a vida inteira e falo isso para as meninas até hoje, falo para quem quiser ouvir, a hora que elas saem, não aceite bebida de ninguém, né? De ninguém. Não aceita uma latinha aberta, não toma no copo de ninguém, principalmente dos desconhecidos. Ah, toma aqui, trouxe para você, porque a gente não sabe. Né? Eu tenho uma prima que já teve um problema com esse, ela foi tomar uma bebida de alguém, a bebida estava batizada, tinha aquele Boa Noite Cinderela, ela pagou. A sorte é que ela estava com outras pessoas, perceberam e recolheram ela. Mas é muito sério, né? Muito sério. Então, são coisinhas assim que a gente tem que falar, tem que se preocupar, tem que se atentar, porque é muito inocente, né? Fala assim, nossa, Alice, aqui, ó, toma uma aguinha. Você acha que é alguém que está muito preocupado com a sua sede, né? Sim. Eu vi pouco tempo uma situação que uma menina passou num Uber, e aí vi que isso saiu assim, era um novo modelo de assédio. De perfume. Vocês viram? Que o cara manda você cheirar o perfume. Como se estivesse vendendo. Como se estivesse vendendo, e aquilo é uma substância que te faz apagar. Então, vocês acham que até onde que vai? A geração de vocês, pelos colegas, pelos amigos, tem noção desses riscos que a gente está comentando aqui? Pedofilia, assédio? Do meu ciclo, sim. Sim. Principalmente o risco vindo da internet? Porque é um Não. risco Não sei oculto, se né, Eu gente? acho que não. Não sei. Eu acho que o medo fica muito mais no presencial Também. do que na internet. A internet ainda Eu acho que as não pessoas tem são essa muito maldade. valentes. Se acham muito, não Acho que acontece essa sensação comigo. de tá dessa distância que tem na internet te dá uma coisa que, Conforta. na superfície, assim, é uma coisa que você se sente assim, a salvo, você se sente seguro. Tudo bem, né? Só que pode acontecer de alguma coisa, vazar dados de privacidade, essas coisas. Fotos, eu ando vendo muito, tô ficando Nudes. bastante Nude, assustada. E assim, as meninas... Imagina nudes na nossa época. Imagina, confiando. E assim, não é culpa delas e deles confiar na pessoa que manda, né? Você confia, mas infelizmente não pode E confiar tem em uma ninguém. manipulação, tem muita coisa. Tem aquela coisa, mas é de visualização única. Mas aí um tira foto do celular. Tem como, O então... alcance disso é inimaginável, né? É muito sério. Não existe hoje aplicativos que os pais controlam as conversas dos filhos? Existe. Existe, né? Existe que limita. Monitora. Porque, por exemplo, outro dia uma pessoa falou assim comigo, ela tem um filho de 13 anos. Ela falou, eu tenho um complicativo onde eu monitoro a conversa do meu filho. E ela falou assim, eu tô sem dormir, porque ele tem 13 anos e o nível de conversa dele com a namoradinha dele tá como se ele estivesse 22. Então ela falou desse jeito comigo, entendeu? Falou, a gente não sabe. E outra coisa que eu vejo muito como comentário, que às vezes, antigamente, algumas posturas, como você falou, claro, vinha muito do homem, mas hoje tem muita menininha avançada, né? Sim. Atirada, às vezes vão elas muito em cima também, né? Eu não tô ficando doida não, né, gente? Porque eu não tenho filho dessa idade, mas eu acho que é isso também, né? Vocês estão olhando pra mim, todo mundo assim? Vocês entendem que é isso também, né? Muitas meninas que elas mesmas... A gente com 17 fica impressionado com o nível de pessoas assim, da idade da Alice. Sim. A gente assim, a gente tá assustado mesmo. É. É coisa que a gente não Vocês faz. assustam, imagina o nosso. Coisa que a gente não faz com 17. Eu acho que Elas já dão. Elas já estão Dão fazendo. aula. Eu acho que o que tá acontecendo é que isso é bom por um lado, mas
por outro tem esse problema. É preocupante, né? Tá misturando muitas idades. Então, assim, na nossa época, como se a gente fosse muito velha, mas é justamente porque tá sendo tão rápido que já dá muita já vira diferença. nossa Por época, menores né? que Tinha seja, 13, 5 a anos. quando a diferença gente de tinha idade. 13 anos, a nossa convivência com o pessoal de 17 era mínima. Não, quase que Eu não tive. Quase que não tinha. Não tinha, era um lugar até assim de idolatria. Tipo assim, eles passavam, sabe, meu olho brilhava assim no sentido de assim, dois uma sentidos. pessoa. Sonho. E agora não, Felicidade. agora tá na mesma festa. Isso é muito legal, porque é importante essa convivência com pessoas diferentes, com pessoas de idades Interação. diferentes, mas é perigoso, né? Porque Aí tem acaba ambientes para todas a as maturidade idades. é acaba outra, né? fazendo com que uma coisa aconteça antes da hora. Antes da né? hora, exatamente. Vocês são da geração que os pais tinham um aplicativo para monitorar a conversa? Não, né? Não. Não. Não, vocês já estão, né? Eu acho que até poderia ser, mas não acontecia muito. A não gente tinha. teve. Eu acho Mas que a gente teve celular tarde também, vocês né? eu tive demoraram. muito É. cedo. Você teve cedo? Eu tive cedo. A minha geração, as das meninas, as delas, elas falam que não, porque elas não tiveram o telefone cedo. Só que quem pegou o telefone na minha idade, eu peguei com 8, 9 anos. 8? 8, 9, por aí. A gente teve Tá fazendo o quê, Anjo? Celular? vendo telefone, jogando tudo, Joguinho, né? 24 horas. Acho que não, a isso gente tudo é A mais nossa tarde. foi Eu zero lembro. monitoramento, Acho que foi. zero, mas assim, Você é É porque foi também uma fase de adaptação, Monitora. que Porque também os mas pais não sabiam. os próprios do pais não alcance. sabiam, não É, sabem direito, não é. sabiam Coitados. direito os riscos. Era uma coisa, a gente Era nova. falam que a Pegou o gente, começo os que disso. nasceram por volta da gente, a gente foi os últimos que pegou essa parte de brincadeira com brinquedo, essas coisas, Sim. e os primeiros que pegaram essa parte Foi a da transição. infância mergulhado no celular. telefone. Digital. Então eu abandonei brinquedo e tudo pro telefone. Aham. Eu não fui Ah, criado não, né? inteiramente no telefone. Não. E eu não fui criado inteiramente. Eu larguei o brinquedo para ir pro telefone. E não tinha essa noção da minha mãe e do meu pai de os perigos absurdos da internet. Então foi uma coisa assim, sem monitoramento nenhum. Foi deixando- Deus mesmo. Deixando uma coisa Porque- clara. E olha lá, eu porque preciso- foi muita coisa que. Foi muita cabeça minha na parte de, tipo assim, saber o que é certo e o que é errado. Porque se alguém que não sabe, Ah, fica poderia. doido mesmo. Dentro das pessoas que param a gente na rua, né, para trazer os assuntos para o Forecast, teve muita gente, para mim, por exemplo, que me parou para falar sobre preocupações com os adolescentes relacionados a sexo no sentido de 13, 14 anos, essas preocupações, né? Futuro profissional, não futuro profissional, mas as escolhas profissionais, que ainda é uma dúvida numa determinada idade, né, diferente do que era um pouco a gente. Essas duas foram as duas coisas que eu mais ouvi na rua, né? E por isso que a gente escolheu trazer 13, 14 anos, 17, 18 anos, para dar essa, né, mostrar essa diferença, porque são só 5 anos. Para alguns assuntos parece ser muito longe, e para outros parece que é ontem, né? A diferença da idade de vocês. E para nós já é completamente diferente, diferente. Mas é só e dar essa abertura para nossa audiência de que essas dúvidas, essas coisas, pare a gente, fala com a gente no Instagram do FOR, pare a gente na rua, porque o FOR está aqui para trazer essa consciência, né? De poder Outra abrir coisa para foi falar. que com 13, 14 a gente estava na pandemia, Sim. né? Isso aí foi bem... Também teve isso. É mesmo. Influenciou elas bastante, foram né? Aí vocês Nossa. ficaram mais ainda na internet. Foi. Mas ao mesmo tempo não tinha que acesso a tantas impossibilitava- E coisas, né? impossibilitava- vocês Por causa bem da mais pandemia. criança na pandemia, né? Impossibilitado O que de você fez na praticar pandemia? as coisas. Eu né? ficava na rua, eu Informação. morava em condomínio e ficava É. na rua o dia inteiro. Pra mim, pandemia, nesse sentido, foi muito boa. Brincou? Eu brinquei Brincar, muito. não. Você também. Aproveitei Não. muito. O que você fez na pandemia? Não assim, porque eu também moro em condomínio, só que meu condomínio, igual meu irmão tá tendo uma infância que eu não, tipo, uma primeira infância que eu não tive. Porque no condomínio tem muito menino Aham. da minha idade, mas eu não tinha contato. As meninas mesmo, ou são mais velhas ou são muito mais novas. Então, tipo, meu irmão, ele não chega em casa. Ele deixa a bicicleta dele lá na entrada do condomínio, ele já chega, pega a bicicleta Vai brincar e vai com os brincar amigos. na rua. Delícia. Ele fica na rua o dia inteiro. Ele tem telefone, mas assim, ele não mexe. Não dá tempo. Não dá tempo, porque que o tempo legal. que ele tem em casa, ele fica na rua. Eu não tive Muito isso, porque eu não tinha com quem ficar na rua. Agora que eu tô ficando mais amiga dos meninos do meu condomínio.
mas só depois de mais velha. Então, a minha pandemia foi em casa, só, e com amigas, tipo, com amigas mais próximas mesmo, umas 2, que eu tinha contato na Vocês tinham quantos pandemia. anos? 6, Cinco, 7. seis. 8, 7. Não, Oito. Oito. calma. Eu tinha. Quando acabou, acho que eu tinha 9, 10, na verdade. Dez. É porque a Gente, pandemia tão acabou doido, né? tem 5 anos, nós estamos falando de 5, 6 anos, anos. é. 5 anos atrás. É. 5, Durante- 5 anos atrás, eu tinha uns 8 anos. É. Durante Da idade do seu irmão agora. Da idade do meu irmão. um ano na pandemia, eu acho que eu saía 9 horas da manhã de casa, voltava às 9, só ia almoçar meio-dia aí. Meu irmão Sério? nas Boa, férias né? é assim. É, Tudo delícia. brincando. tudo brincando. Sem celular eu nem lembrava que existia. Ai, tá vendo? Meu irmão é assim nas férias. Gente, nas férias, meu irmão sai de manhã. Ele tem dia que ele, assim, no início das férias ele voltava pra almoçar. Passou do meio, ele já ficou totalmente na rua. Nem E o Do irmão- início ao final, ele nem E o almoçava. irmão A gente dela, ficava sabendo que ele tinha almoçado na casa das outras pessoas depois, O jeito. que ele nem chegava em casa. A gente Se ficava virar. sabendo depois. lá no Bonitinho, condomínio, é vai. assim, o irmão dela anda com a gente. E a gente anda com o mais velho também. Então, Delícia. junta muita Todo gente. mundo. É. Todo mundo. Então, eu acho que ainda tem mais novo que o Dário. Não. Tem o Guguzinho O- da Betina, ué. O Mas É o Gugu é, Gugu. né? o Gugu é mais novo? É mais. Não. O Gugu é mais velho que o Dário. Tem os que moram fora, que de vez em quando vem. É. Isso é bom, né, gente? Nossa, Delícia, somos é pequenos, verdade. faz igual a Nossa, gente. é Só que a boa, gente não era né? condomínio, a gente era rua A mesmo. gente era de bando. Né? Nossa época não existia nem falar em condomínio. Mas era outra tudo parte que eu acho ruim, assim, bom para alguns, ruim para outros, é essa parte de quem pode viver mesmo assim na rua e tudo, é quem hoje em dia é quem vive em condomínio. Vocês falaram que hoje em dia tá muito mais diferente, muito diferente. Porque É, quem com Quem vive em vive condomínio. em rua, assim, qualquer bairro, assim, vamos, não me interpretem mal. É. Mas Aham. o perigo de estar na rua, mesmo que seja na fachada de casa, sem ninguém olhando, Já é. É. hoje em dia já é uma É, coisa É, assim. com certeza. Nem bem é falado. engraçado. Então isso eu acho isso Bem ruim. falado. Não tem essa liberdade mais de, Não. igual vocês tiveram, de poder brincar na rua tranquilo. Eu já não tive isso. E olha que Araxá hoje é muito monitorado, Sim. né? É, Tem ainda é uma câmera, se cidade não tem muito câmera tranquila. da polícia, tem Ah, câmera é? das casas. É. Esses dias eu Aí, estava ó. atendendo um policial, ele falou É, que melhorou. Araxá é extremamente monitorado. Ah, que legal, não sabia disso. Extremamente monitorado. Tá, tem Tá no, Araxá é um Big Brother. tá no ranking das cidades mais seguras de algum... primeiro. Não, isso Primeiro? realmente, eu acho que Araxá é uma cidade E bem ainda segura. assim acontece o que acontece. É. Sim. Né? O que é assustador. Outra coisa também na parte do trânsito, né? Minha mãe fala quando ela ia brincar na rua, passava um carro a cada 5 minutos. É. Hoje, Ah, sim. A isso gente é. jogava queimada, Queimada, fazia amarelinho. passava um carro, era uma coisa difícil. É. É, você fala... Hoje passa pedestre, é uma coisa difícil. hoje passa uma pessoa, você fala... "Ai, Passou alguém de bicicleta, o que isso? Você fica assustado. É. Nossa. Era mesmo. É uma Ai, infância bem gente, bom diferente, demais. é. Ó, Vamos fazer um bate-bola. agora a gente vai fazer um bate-bola com vocês. Ixi. Você tem Preparem-se, medo, respira. Bate, trabalha a Bate. ansiedade. Vamos lá. Quem vai começar primeiro aí? Quer começar, Renato? É um de cada vez? não? É, cada um vai ter seu momento de resposta. Eu vou escolher alguém ou é Ah, aleatório? não. Eu acho que Como é todos que é? têm que Pode responder, né? Ah, sim, tá. Então vamos lá, primeira. Se vocês pudessem mudar alguma coisa no mundo, o que mudaria? Um de cada vez. Quem quer começar? Ah, eu acho que o ódio. Contra a Legal. religião, contra qualquer Coisa. outro. Aham. Vocês. Não vai repetir. Vixe. A não ser que seja algo que você já tem como... Como... Eu acho o preconceito entra nisso que o Pedro falou. né? eu falaria assim, respeito, igualdade. A segurança também. Uhum, legal. Você, Alicinha, o que você mudaria no mundo? Nossa, gente, não sei. Tanta coisa que assim. Eu- Nossa. Eu acho que o que mais falta nas pessoas é empatia. Empatia, Uhum. com certeza. Falta muita. Se não é comigo, tá tudo bem. É, tipo, É. falta de se colocar Uhum. no lugar do outro. Eu vejo. Diz respeito a vários problemas. Sim, a vários Uhum. problemas. O que entrou muito na minha realidade foi a falta de acessibilidade. Eu não tinha ninguém perto de mim, até minha mãe, então eu não tinha essa noção de que é tão
precária a Aham. acessibilidade. Aham. E que a pessoa, no caso, cadeirante, para sair de casa e ir no supermercado é um parto. Uhum. E nem, enfim, qualquer um idoso, né, com dificuldade para andar, os passeios. E agora eu reparo muito nisso. Outro dia eu fui no cinema e eu fui olhar, eu falei, gente, mas o cadeirante só consegue assistir o filme no primeiro lugar, é o pior. Assim, ficar Pescoço. assim pra assistir o filme. Aham. Não Ah. tem rampa, só tem opção no primeiro lugar. Então, falta muita empatia, eu acho. Hobby favorito. E Palu? Oh, hobby, eu acho que tenho vários, mas pode ter certeza que não é ficar dentro de casa. Adorei também. Ai, gente. Eu falo de um que me ajudou muito. Assim, eu tenho alguns também que eu vou adquirindo, mas um que me ajudou muito na última situação que eu vivi foi o crochê. Eu ficava muito agoniada antes de receber as notícias e minha mão começava a suar, eu não ficava inquieta, nada me acalmava. E aí a tia Aline me ensinou a fazer crochê. E eu ficava tranquila, e aí me distraía. Muito mais que qualquer outra coisa. O celular não me trazia isso, nada me trazia isso. E o crochê trouxe. Então, E você, Bacana. Alice? Gente, eu acho que um hobby pra mim é a dança. Ai, que legal. Com toda certeza. Pra mim, eu danço já faz muito tempo e pra mim a dança, assim, É aquilo, terapêutico? é terapêutico. Tipo, você chega, seu dia foi péssimo, eu tô mal, eu chego na dança, parece que eu entro dentro da sala, dá um estalo na minha cabeça, eu esqueço de tudo. E eu trato as pessoas que dançam comigo como uma família. A gente é uma família mesmo, a gente é muito unido. Então, assim, pra mim a dança é aquilo que, assim, eu sei que pode ter acontecido a pior coisa do mundo. Se eu chegar lá, eu vou conseguir, vai melhorar meu dia, assim, eu vou conseguir esquecer de tudo. Que bacana. Eu acho que academia e cozinhar. Que Eu ia falar agora. legal. Cozinhar me dá uma. É um estresse novo, só que é um estresse que eu gosto de passar. Um Mas estresse que eu me voluntaria passar e que faz bem. às vezes um estresse novo é a melhor coisa pra largar um Você me estresse vê cozinhando, velho. você me vê cozinhando, parece que você me vê Boa. cozinhando, parece que eu tô brigando. Dá errado. O estresse que você entende como estresse. Sim. Que legal. Você, Aninha, respondeu não? Nossa, eu tava aqui pensando, porque eu acho que eu poderia ter vários, mas assim, eu não pratico O seu eu falaria cozinhar. tanto, mas eu acho que cozinhar também, acho super terapêutico. Adoro. Isso de hobby eu também tenho que falar tênis, né? Senão o Felipe fica triste. Bem lembrado. Você falava Ficar bem. bravo. Só o Felipe. Meninos, quem é o ídolo de vocês e qual a principal referência? Vocês têm ídolos? Famoso? Ou... Não, tanto faz. Necessariamente. Quem você gostaria de Nossa. falar? Minha mãe não tem Eu tenho a muito minha avó. como. Minha avó já faleceu, sim. Meus avós, todos, 4. Eu só tenho um que ainda tá vivo, os restos já faleceram, mas eu acho que tem essa parte de meu pai, minha mãe é uma parte de mim, só que eu acho que ter passado a infância com ele, todo esse tempo com os meus avós, foi assim, cada um é um... Eu sou um fragmento de cada um, A sabe? sua avó Rosa eu conheci. Uhum. Fofa. Então, ela é a que eu mais... É. Mas é uma pessoa assim, fala tudo na lata. Exatamente. Fala tudo na lata. Era prática, igual a Adriana. Uhum. Sim, não gostava de sofrer de forma alguma. Então, assim, eu falo isso em questão de o mínimo de problema possível ela queria. Então, ela gostava de resolver tudo. Então, pessoa enjoada, ela mandava embora. Ela, desse jeito, assim, o máximo de coisa, de sofrimento que ela podia tirar, ela mandava Parentesco embora. nenhum, Adriana. Tem certeza Tinha que não tinha paiva. parentesco nenhum, Adriana. Tem paiva. né, Pedro? Às vezes tem eu uma sou coisinha paiva, aí. viu? Então, Procura aí que acha. então, é uma pessoa que, assim, o estilo de vida de realmente, assim, evitar ao máximo, não sofrer à toa, não tem... Não ficar corroendo aquelas coisas que muitas vezes a gente fica. É uma coisa que, assim, eu acho que é fundamental para manter o chakra alinhado, manter a vida bem.
Gostei. Eu tenho minha avó também, que assim, como independência e feminista para a época dela, assim, não tinha, nem existia essa palavra, mas ela tem uma história muito legal, que ela foi a primeira dentista mulher de Araxá. Foi dentista do sexto tudo, capaz. E Você sabe que há pouquíssimo tempo atrás é que eu fiquei sabendo como é que foi ela com o papai, né? O dia que eu fui lá ver ela, que ela me mesmo, contou. ela seu pai é o mestre para ela, É. assim, Era salvar a referência, referência né? para ela. Sua avó é mesmo. Você, Alice? Pra mim, Ídolo. eu acho que minha mãe e meu avô. Meu avô, pra mim, meu avô, ele é tipo uma das minhas pessoas favoritas. Eu acho que é uma das pessoas que eu dou mais certo. Eu tô lá na casa dele todos os dias. A gente brinca, a gente discute. Mas assim, pra mim ele é uma inspiração. Ele é tipo... Gente, ele é muito inteligente, ele sabe de tudo, ele ajuda em tudo. Não, qualquer tarefa que eu tiver, qualquer dúvida de escola, se eu chego pra ele fica 2 horas me explicando a matéria da escola. A gente chega ao almoço na casa dele de segunda a sexta, todos os dias. Sexta de vez em quando, porque normalmente eu gosto de almoçar com os meus amigos na rua. Mas assim, eu almoço com ele sempre e eu vou lá e, assim, é um dos meus momentos preferidos, que a gente tá lá, a gente brinca, a gente discute. Seu avô materno? Ou paterno? Materno. Ele também é o fofo. Nossa. E minha mãe, Gracinha. que pra mim, minha mãe é tudo. Eu acho que, assim, ela é uma inspiração de mãe, de tudo, de pessoa. Ai, que E você, Matheus? Eu acho que eu posso colocar meu avô de parte de mãe, o Antero. Ele, Era um fofo também. uma pessoa, foi muito bom para todos, sempre ajudou muito, Sim, sempre estava sim, muito sim. aberto para ouvir qualquer coisa, discutir. E é uma pessoa que tem possibilidade de ter uma vida, ser uma pessoa muito bem sucedida, que abriu mão disso para sustentar a família dele. Sim. Também tenho ele como Ele é muito, uma ele é muito referência bacana. incrível para mim. E eu? E você, Ana? Ai, gente, morrendo de medo do que você vai falar. É a flor. Eu tô começando a ter a Flor como inspiração. Eu tô saindo daqui idolatrando a Tá Flor. Existe a minha vida antes da Flor e agora depois. Viaja comigo pra você ver. Mudou minha Vou vida. te chamar da próxima. a Ai, gente, é próxima você vai difícil, né? É difícil. Tem muitas pessoas. Difícil escolher uma, né? Muitas Nossa, pessoas que eu me inspiro, mas assim, com certeza colocaria minha mãe. Minha mãe, minha irmã, meu avô, com certeza. Meu pai, são as pessoas assim que eu mais me admiro. Que legal. E legal que eles não falam nenhum artista. Então, eu É, queria bacana. comentar, eu ia Deixa falar isso livre. agora. Parabéns. Eu acho que isso vem porque, não uma coincidência ser todos avós, todos mães e tudo, mas é por causa que quando a gente fala de famoso, a gente admira a história daquela pessoa, a gente admira a arte, Carreira. a produção, a carreira, a produção daquela pessoa. É, Mas porque a gente não nunca conhece ela sabe como o que pessoa, ela- né? A gente não Então a gente acompanha, sempre tem uma barreira enquanto a gente é famosa, a não ser que conheça tudo. E é isso, a minha avó é essa pessoa e tudo, mas sempre foi muito caridosa. E é uma pessoa que eu sempre estive lá vendo o nu e o cru dela. Quando ela xingava, eu tava lá do lado dela, com ela xingando. Quando ela tava elogiando, ela tava elogiando. Isso aí. Quando ela tava fazendo comigo, eu tava lá no rabo do fogão. Tava lá, eu em todo momento eu tava com ela, observando tudo, e isso foi criando, assim, A vivência, né? A proximidade. uma proximidade que eu né? sei que aquela pessoa é uma pessoa boa 100%. Do A ao Z, ela é uma pessoa boa. Eu acho que o viver a verdade ali, a proximidade, traz mais ainda essa Acho que inspiram. né? Essa admiração. essa admiração. De querer, assim, eu falei, por exemplo, os 4, no sentido de, assim, querer ter um pouquinho de cada, sabe? Uhum. Sei que eu tenho É também. o que você, Eu, quem quando que você quer ser quando você crescer? Aham. Um pouquinho. Uai, gente, tá Gracinha. difícil falar sobre Quando isso. você crescer. Você tá em tempo Eu aí. não né? fui. Como é que fala? Não fui inclusiva. Você, nessa falta empatia. falta. Achei bonitinho Gente. demais a Alice falando agora. Foi mesmo quando eu vi a Gabriela na época que a Gabriela falava do meu pai, né? Mesma Não, coisa. muito A É Gabi, quando muito tinha a idade dela. gostoso, né? Uma única palavra que define cada um. Nossa, Uma Nossa, única nossa. palavra Uma única É. palavra. Nós mesmos. que te define. Fé. É. Acho que confiança.
Gente, difícil. Peraí. Nossa, aí, muito pensa aí. difícil. É, Matheus. é difícil. Uma só para te definir? Uma- Lua. Eu ia falar porque seca aqui. Eu ia A falar flor assim, será. NASA, A flor será. universo, galáxia, e aí eu vou junto. Tô Pensou? da Nossa, cápsula. gente, eu falaria uma assim. Nossa, eu acho que eu colocaria fé também. É, que bonitinho. Flor, me ajuda. A nossa, Flor, a me nossa, ajuda. a nossa geração, Ai, eu acho isso muito bonitinho, mas a nossa geração é uma geração de fé. Sim. Sim. Porque é uma geração que não é natural. Porque meu pai conta muito que ele era obrigado a ir na missa, ou tomava a homilia dele. Olha que meu pai. E aí acaba que era uma coisa meio obrigada. A gente não, é uma coisa Sim, natural. Mas vocês Espontânea, né? começaram a frequentar a igreja porque a gente fala. Porque, É, a gente sim, empurrou. claro. É. Mas assim, não É. tinha aquela obrigação. Vocês apresentaram pra gente, É. mas assim, não tinha. Mas você tinha opção de não ir à missa? Não, quando eu era pequena. Porque todo mundo. Ficar sozinha, né? Não. Eu acho que Eu acho vocês tomaram gosto. Mas o programa é Eu igual o acho que, Matheus, tipo, eu tô saindo de casa. O meu caso não foi nem esse. Eu comecei a ir na igreja depois de mais velha, porque meus pais nunca foram de frequentar a igreja mesmo. Eles não frequentam. Mas eles são católicos. Aí eles me colocaram na catequese, eu comecei a fazer catequese e eu comecei a gostar. Gostou do universo. Então agora você vai levar eles. né? E aí É. eu vou, todos os domingos eu vou, mas eu vou sozinha. Desde, não sei de quantos anos. Mas assim, desde pequena, aí com uns 11, 10 anos, eu entrei pra acolhida da igreja. Aí eu comecei a ajudar na igreja e eu vou todos os domingos sozinha. Eu já levei umas 2, 3 amigas que não frequentavam a Isso igreja, é até a muito amiga, legal. tipo, minha melhor amiga mesmo, a mãe dela e o pai dela não são católicos. Um dia eu ia sozinha, ela falou, eu vou com você. É uma Aí influ- agora ela vai começar a catequese, depois de mais velha já ela vai Legal. começar. Então eu acho que a igreja é tipo o meu lugar. Eu tô lá todo domingo por gosto, porque é uma coisa que eu amo. Legal, muito. falou a palavra Legal, certa, então. é. Fé, né? É isso. E Também. uma influência super positiva. Fala a sua. né? Rua. Tô esperando. É. É Ou quase é rua, é lua, lua. mas eu vou mudar. Rua e Ah. lua. Palavra que te define. Ixi, vou pensar mais um pouco. Falou a Você, sua? Ana? Não, ela quer que você ajuda. Ah, assim, não, eu posso. acho que é meio clichê, né? Não, Mas, não tem problema. mas acho que assim, amor, cuidado. É uma. É o Eu ia falar carinho. Ah, Ah, você Eu fala acho com ela, que você se cuidado. sente assim num carinho acolhida. muito eu bom. acho que é amor. É, amor. amor. Vou colocar paz. Ah, adorei. Adorei. É legal, né? Mas você é Muito bem bom. desbravador também, não é, Matheus? Pode ser. Coragem, É. pode Mas acho ser. que já esse fala. paz, tipo assim, de nada te esquenta a cabeça. né? Serenidade. Você é Isso. do mundo. Qual que é a sua? É, de Que me vocês. define. Ai, agora vocês pegaram. Tá vendo, né? Pegar Difícil. bonito. Vai pensando aí, vocês duas. Gratidão, a minha. Achei que era lua também. Te provocou tanto, né, Matheus? Eu acho que é harmonia. Eu sou muito assim. É. Eu preciso estar num ambiente harmônico. Eu tenho essa necessidade. Senão tá, me incomoda. Eu preciso corrigir aquilo ali. Assim, né? A gente não tem esse controle sempre, né? Mas É. quando dá. Mas É bom. eu preciso ter harmonia. E essa cara? É Eu essa tô cara. pensando aqui, eu acho que a Renata falou de viver em harmonia, acho que isso faz muito sentido. Eu acho que a minha fé é uma fé, É uma, tá, gata? sei lá que eu não tiro da onde, mas tem uma coisa que anda muito comigo, que é a diplomacia. É, Não é mesmo. É. Isso É mesmo, isso é bem Eu sua acho que a cara. diplomacia me E aí, define. Dona Gladys? É. Ah, gente. Tá na né? minha lista agora também. É. Tô falando aqui com a Pedro, eu Ana. tenho que entrar. Não, Como é que eu vou ficar de fora? Não tem como falar também. Você falou harmonia, eu tô falando que Não eu é sinto harmonia. interessante isso? A harmonia Sentiu vem pra harmonia? cá. Porque a gente Vindo de você. identifica, Não, eu tô é uma falando, eu coisa tô com o distante. meu pescoço doendo, de tanto olhar assim, eu tô vontade de ficar assim, olhando. Mas é bizarro. Porque cada uma é uma característica muito marcante, assim, que eu Se preciso um pouquinho de complementam. cada. É, Se complementam. coisa boa. Então é o trio perfeito. Gracinha. Bom, gente. agora, pra gente estar finalizando, e nós gostaríamos que vocês deixassem
uma mensagem para os jovens referente à idade de vocês, ok? Então, vocês vão falar com os de 13 e 14. Nossa, Uma é mensagem, um recadinho. Aliás, vocês podem até falar direto para a Pra câmera, câmera, tá? é. Então, olha Aham. para cá, vocês olham ali, acho que pro meio, né? Ok, quem vai começar? Oh, meu Deus! Olha pra mim. Acho que o Pedro. Pedro puxou a Pedro. fila de tudo. Então, Vai, Pedro. peraí. Fala o que vier no coração de vocês aí. Eu sei que agora tá muito, muito, muito complicado. Tá com ansiedade a mil, tá difícil. Tudo é um desafio novo. Os caras é foda. Os caras é foda. Você tá se sentindo, eu sei que você tá se sentindo igual eu, de estar na esteira sem poder ir pra trás, indo lá pra beira do precipício. Mas quando você chegar nesse precipício, vai ter alguma coisa, um paraquedas pra sair. Então você vai pular de cabeça Tem um trampolim lá embaixo. e que você não precisa de ninguém, de nada. Você sozinho, você acha seu paraquedas, você pula nesse negócio. Você com você mesmo vai dar certo. Confia em si mesmo, mas em ninguém. Muito Adorei. bom. Eu acho. É. O meu é nesse sentido também, porque eu acho que nessa nossa fase que a gente tá vivendo, não tem como ser sobre outra coisa. É calma, calma. Um ano de cursinho não vai mudar nada na sua vida. No papel, na sua, como é que chama? Na sua linha do tempo, não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém tem que ir pra faculdade de cara. Então, calma. Calma. Legal. Eu acho também sempre importante você correr atrás dos seus objetivos, seus sonhos. Sempre buscar realizar o que você acredita. Muito Muito bom. bom, Matheus. Muito bom. Eu. Ele tem cara de que vai conquistar Nossa, tudo não que vou quer, saber. não Tem. tem? Nessa tranquilidade. tranquilidade. E eu já tô até confiando nele. A minha né, tia Lu? falava que minha avó falava pra ela, eu lembrei dessa frase. Agora a gente odeia ouvir, porque é meio nada a ver, mas faz sentido. Vestibular é igual carnaval, tem todo ano. Não preocupa, não. que É mesmo. Não precisa Tem de ser. novo. Que E mais? tem algumas universidades que tem até duas Tem vezes. as duas vezes, então assim. Eu acho, assim, de novo, um pouquinho clichê, mas eu acho que aproveitar muito, muito, muito cada momento, cada pessoa, cada amizade, principalmente não deixar de ver beleza na vida, nas coisas mais simples, de valorizar. Acho que isso é muito significativo pra mim. Agora chegou na minha vez já. Chegou. Gente, eu não sei o que falar, mas eu acho que a gente tá entrando na adolescência agora, então é aproveitar, é fazer tudo com calma, estuda, mas também tem que viver. A gente tá chegando aí. numa fase que vai passar e vai chegar a vida adulta Que não volta. que Aproveitem não muito, volta, muito, então tem que aproveitar muito. muito essa fase, que eu acho que vai ser uma das fases mais marcantes da nossa vida. A gente Sim. lembra Verdade. muitas memórias. Muito E é- feliz. Ô, Alice, você falou uma coisa aí que eu sempre falei muito para as meninas e muito próximo dos jovens que frequentam lá em casa. A gente vive a infância uma vez, a gente vive a adolescência uma vez e a gente é adulto pro resto da vida. Então, vivam cada tempo de vocês. Agora é a hora da adolescência. Vivam a adolescência, com tudo que a adolescência tem de bom para oferecer, inclusive os desafios. Porque depois é só vida adulta. É só vida adulta. Chega um parte que é subdosa. E que é bom, viu? Não é porque eu tô te falando de forma que é adulto, o resto da vida. Não, é muito bom ser adulto. Muito bom. A gente vive para chegar na vida adulta, né? Mas é muito bom. Pronto, né, Finalizamos, gente? É. Uma pena. Uma pena. Uma pena. Vocês gostaram? A gente vai Muito, voltar. muito. Faltou. né? Não tem... Se vocês quiserem, pode criar um quadro. Calma Nós que a gente deixamos vai vocês voltar. virem. Pode? A Calma gente que a vai gente vir vai com voltar. tudo. Pode trazer uma ideia para nós, um projeto, não é? A gente vai receber. Um quadro, com como é que é o quadro? Faca Saque amoroso. amoroso. Faca amoroso. Faca amoroso. Bom, quem sabe Os adolescentes com super faca amoroso a experientes. gente muda a consciência das pessoas sobre esses Quem tem lugar de assuntos e fala. contribui, né? Mas vocês Através do nosso podem projeto. falar É. com experiência para os adolescentes, Sim. né? Com Sim. propriedade para os adolescentes. Tragam também assuntos pra gente. É. Fica um
feedback aqui para É. vocês trazerem pra Voltaremos. gente. Estimular os amigos de vocês que chamem a gente nas redes sociais, pare, fala, para trazer assuntos que tenham a ver, porque senão fica parecendo que a gente está falando só de coisa de adulto, né? A gente vai trazer os Precisa amigos. estar. Vamos falar dos patrocinadores, Gato? Vamos. Eu começo? Então, vamos lá. Você quer começar? Eu começo. Então tá, pode ir. Então vamos lá. X-Prime, Parque Idiomas, Lili Roupas e MD Clinic. Muito obrigada. Muito obrigada. Raíssa Castagini, Evento Turismo, Borelli, Gelateria, Bolos de Casa. E vamos agradecer todos os patrocinadores que esteve com a gente nessa temporada 16. Aguardamos os próximos patrocinadores que confiam no nosso trabalho. A gente queria agradecer muito a presença Muito, de A todos gente vocês. foi ótimo. Eu amei Muito bom. demais. Vocês são Nossa, incríveis, a foi gente está muito maravilhoso. feliz né, com Muito a bênção de todo demais. ter mundo. vocês aqui. E parabéns. Parabéns. Mas vocês, foi É, incrível. São incríveis. Adolescentes e jovens muito gostosos. E Adorei. sintam-se, a hora que vocês quiserem, qualquer coisa, contem conosco aqui no Forecast, que a gente está de portas abertas esperando vocês para qualquer coisa que vocês quiserem vir com ideias, com projetos, que a gente vai receber com muito amor. Pode Né? deixar. Parabéns para todos.